Bom dia, galerinha do 8º ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa aulinha hoje de ciências, né? Como vocês sabem, vou essa semana estar acompanhando vocês aqui somente pelas nossas videoaulas, tá? Mas estou aqui, estou disponível para vocês, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, tá bom? Meninos, vamos abrir nossa apostila lá na página 447, né? Foram as atividades que eu pedi para vocês fazerem em casa, né? Então, nós vamos estar fazendo a correção, tá? E aí, se vocês ainda tiverem alguma dúvida após a nossa correção sobre alguma coisa, vocês podem me procurar lá no WhatsApp, tá bom? Que eu estou disponível para estar ajudando vocês, certo? E o visto, né? Na próxima semana eu vou estar olhando a apostila, tá bom, meninos? Bom, gostaria também de lembrar vocês sobre o trabalho, tá? Não esqueçam de fazer o trabalho de vocês de ciências. E meninos, não deixem para a última hora, não deixem acumular atividade, tá? Porque aí depois vira prova bimestral junto com o trabalho e outros trabalhos que eu sei que vocês têm. Então não deixem acumular atividades, tá bom? Não esqueçam de fazer. Lá na página 447, nós temos um texto, né, sobre a revolta da vacina. Então, na nossa última aula, nós estudamos sobre imunização, né, passiva, ativa. Falamos um pouquinho sobre a diferença de vacina e soro e um pouquinho sobre a história da vacina, né, quando ela surgiu. Então, a gente viu que a vacina, ela surgiu no período em que existiam duas, né, doenças que matavam muitas pessoas, que eram a varicela e a varíola, né? E através dessas duas doenças aí, às vezes sem um intuito, mas no final das contas eles acabaram descobrindo a vacina, né? Tanto para a varíola quanto para varicela, certo? Na página 447, nós temos um texto falando um pouquinho sobre o que foi a revolta da vacina. Acredito que vocês já tenham visto isso, né, na disciplina de história, né, em algum contexto aí, mas a gente vai estar recapitulando aqui. Então, leia o texto. Interpretando Ciência, página 447, a revolta da vacina. Há exatos 100 anos, uma lei que obrigava as pessoas a tomar uma vacina causou o maior reboliço na cidade do Rio de Janeiro. Foi a revolta da vacina, uma verdadeira rebelião que tomou conta das ruas. Quem teve a ideia de obrigar toda a população da cidade do Rio de Janeiro a se vacinar contra a varíola foi o médico Oswaldo Cruz, então diretor de saúde pública, cargo equivalente hoje ao de ministro da Saúde. Havia sempre surtos da doença na cidade, e por isso a sugestão de Oswaldo Cruz virou lei, aprovada pelo governo federal em 31 de agosto de 1904. A vacinação era feita pela Brigada Sanitária, que era uma comissão de empregados da área de saúde preparados para executar esse serviço. Eles entravam na casa das pessoas e vacinavam todos que lá estivessem, uma forma de agir que indignou a população. Os jornais criticavam a nova lei e cada vez mais incentivavam as pessoas a tomar alguma providência contra ela. Como a maioria da população não tinha acesso à educação e muitos nem sabiam ler, a imprensa usava charges e caricaturas, ilustrações engraçadas para traduzir o que queria dizer. Oswaldo Cruz virou o alvo de muitos desses desenhos. Então, no dia 10 de novembro de 1904, por causa da obrigatoriedade da vacinação e também porque muitas pessoas estavam descontentes com as intervenções que o governo estava fazendo na cidade, militares, políticos, intelectuais e a população insatisfeita saíram às ruas para protestar. Primeiro no centro do Rio de Janeiro, depois por vários bairros da cidade. A maior concentração aconteceu no bairro chamado Saúde, onde as pessoas estavam mais indignadas com a situação. A revolta durou uma semana e o saldo foi assustador para a época. 110 feridos, 945 presos, 461 deportados para o Acre e 30 pessoas mortas. No final das contas, a lição que ficou foi que Oswaldo Cruz não estava inteiramente errado. A vacinação era necessária.
A maneira com que foi feita é que chocou a população. Pouco tempo depois, nova epidemia de varíola aconteceu e as pessoas seguiram de livre e espontânea vontade para os postos de vacinação. Afinal, as vacinas são grandes aliadas da nossa saúde. Então, esse texto traz para a gente um pouquinho sobre o contexto, né, do que foi a revolta da vacina. Então, a gente precisa entender que nesse período, né, morriam-se muitas e milhares de pessoas por conta, né, da varíola. Então hoje, né, no nosso contexto que nós estamos em meio a uma pandemia, né, por conta do Covid. Naquele período é como se fosse o que nós estamos vendo hoje, mas no caso não era o Covid, era a varíola. Então era uma doença que infelizmente estava matando muitas pessoas, né? E quando chegou-se a uma vacina, né, muitas pessoas, às vezes desprovidas de conhecimento, né, pessoas que com condição até mesmo financeira, né, gente, pessoas de classes, né, sociais, com condições financeiras menores, não tinham acesso à informação. Então imagina como era para essas pessoas essa questão da vacinação. Hoje nós somos vacinados desde criança, quando a gente nasce. Então pra gente é muito comum a vacinação. Naquele período não. Então é compreensível que as pessoas ficassem assustadas com essa questão da vacinação. Mas o que chocou mais as pessoas e fez com que elas se revoltassem foi o modo como essa vacinação ocorreu. Então, de fato, essas pessoas foram obrigadas, elas tinham as suas casas invadidas, né, por essas brigadas aí de profissionais da saúde, e essas pessoas vacinavam ali obrigatoriamente. Então imagina você na sua casa, de repente passa aí o pessoal da saúde, do seu postinho, e eles simplesmente batem na sua porta, entram dentro da sua casa e falam assim, senta aí que você vai vacinar. Então o que revoltou as pessoas foi o modo como foi exigido essa vacinação deles, né? Então a gente precisa entender que existiriam outras formas para se fazer isso, né? Então, essa forma autoritária foi o que gerou, então, a revolta da vacina. E as pessoas, obviamente, indignadas, né, insatisfeitas, foram para as ruas protestar. Infelizmente, né, houveram mortes, né, houveram pessoas que foram presas por causa desses protestos, enfim. Então, esse é o contexto, um pouquinho da história aí, do que foi essa revolta da vacina, né? Então, as pessoas, inicialmente, foi uma lei, então aí existiu uma lei que obrigava as pessoas a vacinar, e aí as pessoas tinham essa vacinação feita de uma forma muito autoritária, e isso sim gerou um descontentamento por parte das pessoas, certo? Lá na número 1, pergunta pra gente o seguinte: que motivos levaram a população do Rio de Janeiro a se revoltar? Então, como eu falei pra vocês, as pessoas não se revoltaram por questão diretamente relacionada a serem vacinadas, mas sim pela forma com que eram abordadas para serem vacinadas. Então, o modo autoritário, a questão de invadir a casa dessas pessoas e vaciná-las obrigatoriamente, de uma lei obrigando elas a vacinarem, isso ter acontecido de uma forma tão autoritária, foi o que gerou todo esse descontentamento das pessoas, tá bom? Então, na atividade 1, vocês podem colocar aqui o motivo o motivo foi o modo pelo qual o governo conduziu a vacinação. Então, o motivo foi o modo pelo qual o governo conduziu a vacinação. O motivo foi o modo pelo qual o governo conduziu a vacinação. Então, a obrigatoriedade da vacina foi o estopim? Sim, mas não foi a causa da revolta. Eles se revoltaram pelo modo, né, que o governo conduziu essa questão da vacinação, certo? Questão 2. 3 anos depois da revolta da vacina, a varíola atacou novamente a população do Rio de Janeiro.
como a doença foi então controlada. Então, nessa segunda vez, então, as pessoas começaram a serem vacinadas, o texto traz isso pra gente, elas foram ao serviço de saúde por livre e espontânea vontade. Então, agora as pessoas mais tranquilas, elas sem aquela pressão, sem toda aquela autoridade, sem ter suas casas invadidas, elas foram por livre e espontânea vontade até um serviço de saúde e ali receberam a sua vacinação, né? Então, vocês podem colocar aí que as pessoas... Então, como que a doença foi, então, controlada, né? Então, na segunda vez, né? Na segunda vez, as pessoas seguiram... Na segunda vez, as pessoas seguiram... Na segunda vez, as pessoas seguiram por livre e espontânea... Por livre e espontânea vontade. Na segunda vez, as pessoas seguiram por livre e espontânea vontade para os postos de vacinação. Vou repetir. Na segunda vez, as pessoas seguiram por livre e espontânea vontade para os postos de vacinação. Certo? Bora lá agora, então, dar continuidade na página 448. Questão de número 1. Diferencie as partes do sangue humano e seus componentes. Lembra lá que nós estudamos que o sangue, né, o nosso sangue, ele é composto pelo quê? Pelo plasma, que é a parte líquida, né? E nós temos as células, que são os glóbulos brancos e vermelhos, né? Hemácias e leucócitos. Nós temos também as nossas plaquetas, né? Que são fragmentos celulares e são responsáveis pela coagulação do nosso sangue, né? Então, o sangue humano, ele é formado por uma parte líquida, que é o plasma, e por uma parte de células, né? Que são os glóbulos brancos e vermelhos e também as plaquetas. Então, pode colocar aí o sangue ou corrigir, né? Acredito que vocês já tenham feito, foi atividade para casa, tá? Mas só para quem não não acertou aí, apesar de que essa aqui tá bem facilzinha, né? O sangue humano é formado por uma parte líquida. O sangue humano é formado por uma parte líquida, o plasma. O sangue humano é formado por uma parte líquida, o plasma, vírgula, células, e aí vocês colocam entre parênteses, glóbulos vermelhos e brancos. Glóbulos vermelhos e brancos, fecho parêntese, e plaquetas. Então, o sangue humano é formado por uma parte líquida, o plasma, vírgula, células, aí abre parêntese, glóbulos vermelhos e brancos, fecha parêntese, e plaquetas, ok? Questão 2. Qual o papel da hemoglobina no transporte de substâncias realizados pelo sangue? Lembra lá que nós estudamos que a hemoglobina é uma proteína presente na hemácia, né? E é essa proteína que é responsável por dar a coloração vermelha para a hemácia e também é responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico, tá? Então, a hemoglobina, ela transporta oxigênio e gás carbônico. Então, o oxigênio, ele se liga, né, a essas hemácias e também o gás carbônico, para que ele possa, esse gás carbônico, para ele ser eliminado, né? Então, qual o papel da hemoglobina no transporte de substâncias realizadas pelo sangue? Então, a hemoglobina
a hemoglobina transporta. A hemoglobina transporta. Aí vocês podem colocar O2, O e o 2 embaixo, que é oxigênio, e CO2, né, que é gás carbônico. Então, a hemoglobina, ela transporta oxigênio, O2, e gás carbônico, CO2. Questão 3. Explique de que maneira os leucócitos combatem os micro-organismos. Então, lembra lá que a gente estudou que pode ser através da fagocitose. Então, os macrófagos, eles vão englobar, né, o antígeno, o corpo estranho, para dentro da sua célula. Lá ele vai digerir esse corpo estranho. Ou pode ser através da produção de anticorpos. Então, vocês podem colocar aí, através da fagocitose, né? Através da fagocitose, ou através da fagocitose, ou pela produção de anticorpos. Lembrando que tudo isso a gente já viu, né? Então, são questões aí só pra gente revisar aquilo que nós já conversamos. Então, pela fagocitose, né? Ou pela produção de anticorpos. Então, assim que os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, combatem, né, os micro-organismos que invadem o nosso corpo. Questão 4. O que acontece com o micro-organismo após ser englobado pelo leucócito? Já até falei, né? Esse micro-organismo, né, depois de ser englobado, ele vai ser o quê? Digerido pelas enzimas presentes no interior do leucócito, né? Então, você pode colocar que ele é destruído por enzimas digestivas, ou se você tiver colocado que ele vai ser digerido, ou que ele vai ser destruído no interior da célula, tudo isso tá correto, tá bom? Então, depois de ser englobado, ele vai ser destruído, ele vai ser digerido por enzimas que tem lá dentro do leucócito, tá bom? Então, ele é destruído por enzimas digestivas. Ele é destruído ou digerido, né? Como vocês preferirem, por enzimas digestivas. Então, ele vai ser englobado no interior da célula, são liberadas enzimas digestivas que vai destruir este micro-organismo e depois libera os restos que sobrou e que já não são mais, né, prejudiciais. Questão 5. Qual a composição da linfa, né? A linfa, que faz parte do nosso sistema linfático, né? Que é responsável, além de trabalhar junto com o nosso sistema imunológico, também de eliminar o excesso de líquido, né, do nosso corpo. Então, qual a composição da linfa, né, que é o líquido que circula pelos nossos vasos linfáticos? Então, água, sais e nutrientes. Então, basicamente, a linfa, ela é composta por água, sais e nutrientes. Então, vocês podem corrigir ou colocar aí na 5, né, qual a composição da linfa? Água, sais e nutrientes. Água, sais e nutrientes. Certo? Questão 6. Compare a circulação da linfa com a circulação sanguínea. Então, a circulação do nosso sistema linfático com a circulação do nosso sangue, né? Então, a linfa, ela sempre vai circular ali no interior do quê? Dos nossos vasos linfáticos. E sempre em apenas um sentido, que é da periferia do corpo, ou seja, das extremidades do corpo para o coração. Já a nossa circulação sanguínea, lembra que nós estudamos que nós temos dois tipos de circulação? A pequena circulação e a grande circulação. Então, nosso sangue, ele circula tanto da periferia do corpo para o coração, como do coração depois para as extremidades do corpo, né? Pequena e grande circulação. Então, o sangue venoso, sangue pobre em oxigênio, chega ao coração e depois, agora, esse sangue, após ser oxigenado, ele retorna para as partes do nosso corpo, né? Então, ele é distribuído pelo nosso
corpo. Então, vocês podem colocar aí, a linfa circula em apenas um sentido. A linfa circula em apenas um sentido. 2 pontos. A linfa circula em apenas um sentido. 2 pontos. Da periferia do corpo, ao coração. Ponto. O sangue circula. Ponto. O sangue circula nos 2 sentidos. 2 pontos. O sangue circula nos 2 sentidos. 2 pontos. Do corpo ao coração, do corpo para o coração e vice-versa, ou seja, do coração para o corpo. Então, do corpo ao coração e vice-versa. Então, a linfa é apenas um sentido, né? Que é da periferia, né, para o coração. Já os vasos sanguíneos não, 2 sentidos, pequena e grande circulação, né? Então, tanto do coração para o corpo, como do corpo para o nosso coração. Beleza? Página 449. Se vocês tiverem problemas para acompanhar aí alguma das resoluções, professora, não consegui pegar essa, não deu certo, me mandem mensagem no WhatsApp que eu vou enviar as respostas para vocês, tá? Não deixem de ter todas as atividades da apostila de vocês em dia, né? E todas essas questões, meninos, são questões que vocês encontram, né, no material da apostila, as respostas, tá? Só vocês folhearem as páginas anteriores do que nós já falamos e discutimos em sala, que vocês conseguem aí desenvolver essa atividade tranquilamente, beleza? Página 449, questão de número 7. Por que cães vacinados contra a raiva? Caso um animal não vacinado seja mordido por outro animal raivoso, a aplicação de vacina é eficaz? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que, por exemplo, primeiro, né, pergunta pra gente por que cães e gatos são vacinados contra a raiva? Obviamente porque a vacina previne a raiva. Então, a vacina vai prevenir que cães e gatos, né, tenham raiva. Então, a vacina previne a raiva, né? Então, essa é a resposta aí para nossa primeira pergunta. Por que os cães e os gatos precisam ser vacinados contra a raiva? Porque a vacina previne a raiva. Então, a vacina ela é uma forma de prevenção, não é uma forma de tratamento. Por quê? Porque depois que o cão e o gato pega a raiva, não adianta mais tomar vacina. Por quê? Lembra que a gente estudou que a vacina ela vai gerar uma reação no nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo produza anticorpos. Então, depois que eu contrair o vírus, né, o causador da raiva, adianta o meu corpo desenvolver anticorpos, já não tem mais o que ser feito. Então, vacina é uma forma de prevenir, ou seja, de nos antecipar em relação à doença. Então, depois que já foi mordido, que, né, por um cão, por um gato, depois que houve ali que um cão e o gato foi mordido por um outro que está contaminado com raiva, já não mais adianta a vacina. Então, o que se faz nesse caso? Utiliza-se o soro, né? Lembra que o soro é um anticorpo pronto? Então, se um animal é mordido por outro que tem raiva, ele precisa tomar o soro. Por quê? Porque o soro já tem um anticorpo pronto, esse anticorpo já vai entrar nessa corrente sanguínea, né? E já vai combater esse micro-organismo causador da raiva. Então, é uma ação rápida ali, certo? Então, lá, primeiro, né? Por que cães e gatos são vacinados contra a raiva? Porque a vacina previne a raiva. Ponto. Caso um animal não vacinado seja mordido, né, por outro animal raivoso, a aplicação de vacina é eficaz? Não, né? Não é eficaz, que como eu falei pra vocês, a vacina é prevenção. Depois que já aconteceu um incidente, tem que ser o
soro. Então, vocês podem colocar aí que não, neste caso, não, vírgula, neste caso, o animal atacado, não, vírgula, neste caso, o animal atacado deverá tomar o soro. Então, repetindo, não, vírgula, neste caso, o animal atacado deverá tomar o soro. Questão 8. Dá um tempinho aí para vocês terminarem, então, de responder. A 7. Então, não, vírgula, neste caso, o animal atacado deverá tomar o soro. Beleza? Questão 8. Uma mulher fez exame de sangue e obteve os seguintes resultados. Elementos do sangue. Hemácias, que são as nossas células vermelhas, nossas células sanguíneas. Leucócitos, glóbulos brancos, né? E plaquetas. Então, meninos, como eu já até comentei com vocês, todos os exames que a gente vai fazer, a gente tem o valor que foi obtido e o valor de referência, até para que a gente possa comparar, né, e ver se tem algum problema. Então, normalmente o médico, quando você leva o seu exame e entrega para ele vai olhar ali para o valor que deu o seu resultado e para o valor de referência. Então, obviamente, o seu resultado, para que seja dentro, né, da normalidade, ele precisa estar dentro do valor de referência. Então, olhando primeiramente para a questão das hemácias. Então, o valor de referência é 4,5 a 5,5 milhões. Dessa paciente, né, dessa mulher, deu 3 milhões. Então, a gente percebe que a contagem de hemácias dela está baixa. Qual a importância das hemácias? As hemácias possuem uma proteína que é a hemoglobina, que é responsável pelo transporte de O2. Na diminuição dessas hemácias, o paciente pode ter o quê? Um quadro de anemia. Então, um quantitativo baixo de hemácias pode ser indicativo de quê? De uma anemia. Vamos olhar lá agora para os leucócitos. Leucócitos são células de defesa. Essas células de defesa, elas aumentam quando, por exemplo, a gente tem um quadro infeccioso, quando a gente está com alguma infecção. Por quê? Porque o nosso corpo entende que se tem uma infecção, ele precisa produzir mais células de defesa. Por isso, elas podem se mostrar aumentadas. E também, em alguns quadros, elas podem estar abaixo do valor de referência, né? Isso pode ser indicativo o quê? De que a nossa imunidade, né, tá baixa. E também é um alerta aí pra gente, né? No caso dela, o valor de referência é de 4.000 a 10.000 e o valor que foi obtido no exame dela foi 8.000. Então, o leucócitos dela tá dentro do valor de referência, dentro do padrão de normalidade. Tudo ok. E as plaquetas? Plaquetas, função, coagulação sanguínea. Se as minhas plaquetas estão baixas, significa que eu tenho aí uma dificuldade no processo de coagulação. Logo, se eu sofrer algum tipo de ferimento, né, eu posso ter o quê? Uma complicação, uma hemorragia e perder muito sangue. Mas também nós temos um problema se essas plaquetas estiverem muito aumentadas. Por quê? Significa que vão se formar coágulos muito rápidos ali no interior dos nossos vasos e esses coágulos podem gerar uma obstrução do nosso vaso. Isso também não é bom, porque o sangue ele precisa circular, né? Precisa haver um fluxo sanguíneo ali. Se tem alguma coisa interrompendo esse fluxo sanguíneo, como por exemplo um coágulo, né? Isso também vai gerar aí uma complicação, certo? Tem um probleminha aqui, mais voltamos, né? Então, o valor de referência... deixa eu posicionar aqui a câmera. O valor de referência aí das plaquetas é de 150.000 a 400.000, né? E o valor que foi obtido no exame dela foi 255.000. Então, tá tudo ok, tá dentro do valor de referência, então tá dentro do padrão de normalidade. Esses valores de referência, eles normalmente serão sempre indicados pelo próprio exame, porque cada laboratório tem os seus valores de referência. Então, eles já estabelecem isso, né, com os exames ali do laboratório, ok? Então, a gente viu que a única coisa que está alterado é as hemácias, né, que são diminuídas.
Então, o que o médico pode concluir com base nesse exame? Como eu falei para vocês, que as hemácias estão abaixo do valor de referência. Isso pode ser indicativo de anemia, certo? Então, vocês podem colocar aí que as hemácias estão abaixo do valor de referência. As hemácias estão abaixo do valor. As hemácias estão abaixo do valor. As hemácias estão abaixo do valor de referência. As hemácias estão abaixo do valor de referência. Vírgula. Essa mulher, vírgula, essa mulher pode estar com anemia, vírgula, essa mulher pode estar com anemia, ponto. Beleza? Questão 9. Classifique os itens em imunização ativa ou imunização passiva e justifique sua resposta. Também já vimos isso anteriormente, né? Lá na página 445. Imunização passiva. Nós recebemos os anticorpos prontos. Imunização ativa, nosso corpo vai produzir esses anticorpos, ok? Então, vamos lá. Aplicação de vacina. Imunização ativa. Por quê? Porque o nosso corpo vai ser estimulado a produzir anticorpos. Então, no caso da vacina, é imunização ativa, pois o corpo, né, ou o organismo é estimulado a produzir anticorpos. Então, na aplicação de vacina, vocês vão colocar imunização ativa, né? Pois o corpo é estimulado a produzir anticorpos, certo? B. Consumo de leite materno. Lembra que nós falamos que é uma imunização passiva. Por quê? Porque lá no leite materno os anticorpos já estão prontos. Os anticorpos da mãe são transferidos para o bebê, né? Que eu falei para vocês, por isso a importância da amamentação, né? Sendo uma amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. Ou seja, nos primeiros 6 meses de vida, o indicativo é só leite materno, porque ele supre todas as necessidades da criança, calóricas, né? E também porque tem esses anticorpos que são extremamente importantes, que são passados da mãe para o filho. Então, consumo de leite materno, imunização passiva, pois o organismo recebe esses anticorpos prontos. Então, imunização passiva, pois o organismo recebe os anticorpos prontos. Beleza? Letra C. Tratamento com soro antiofídico após picada de serpente. Também imunização passiva. Mesma resposta, pois o corpo recebe os anticorpos prontos, né? Então, o soro ele já é o próprio anticorpo que vai ser administrado no nosso organismo. Então, na letra C também é a mesma resposta ali da letra B. Imunização passiva, né? Porque o organismo ele recebe aí os anticorpos prontos. Beleza, meninos? Vamos continuar lá na página 450, nossa correção. Questão 10. O sistema linfático é muito importante ao funcionamento do sistema imunitário. Então, a gente viu que o linfático e o nosso sistema imunitário, que é o sistema imunológico, trabalham ali juntinhos, né? Sobre esses sistemas, responda as questões. Letra A. Que célula sanguínea do sistema imunitário está em maior quantidade nos linfonodos, que são aqueles pequenos órgãos que nós temos distribuídos em nosso corpo?
glóbulos brancos, né? Lembra lá que eu falei que quando esses linfonodos estão palpáveis, né, aumentados, pode ser indicativo de infecção e tudo mais. Então, as células sanguíneas, glóbulos brancos, tá? Resposta da letra A, glóbulos brancos. Além de contribuir na defesa do organismo, quais as outras funções do sistema linfático? Também está aí na apostila de vocês. Então, ele é responsável por drenar os líquidos que ocupam os espaços entre as células, ajudando o nosso sistema cardiovascular a remover o excesso deles e fazer voltar para a circulação. Então, vocês podem colocar aí que... Deixa eu olhar bem aqui uma resposta mais curta para vocês. Drena, podem colocar aí, drena o excesso de líquido, extravasado, com X, extravasado dos capilares. Drena o excesso de líquido extravasado dos capilares, vírgula. Drena o excesso de líquido extravasado dos capilares, vírgula. Reconduzindo com Z, reconduzindo, tracinho O, para a circulação. Vou repetir. Drena o excesso de líquido extravasado dos capilares, vírgula, reconduzindo para a circulação. Beleza? Então, além de atuar juntamente com o nosso sistema imunitário, o nosso sistema linfático ele vai drenar o excesso de líquido que tem ali entre as nossas células, né? E vai fazer com que parte desse líquido retorne para a nossa circulação, né? Para o interior dos nossos vasos. Beleza? Questão 11. Há pessoas que ficam com as pernas inchadas em razão do acúmulo de linfa, né? Que é o líquido que é drenado ali pelo nosso vaso linfático, que não consegue ser drenado pelos vasos linfáticos. Considerando que não há um sistema de bombeamento da linfa, né? Que é, no caso, no nosso sistema sanguíneo, nós temos o coração, que vai bombear a linfa. No sistema linfático, a gente não tem um sistema de bombeamento. Essa linfa, ela é bombeada, ela consegue passar por esses vasos por conta da contração dos músculos. Então, a contração dos nossos músculos ajuda e pressiona os vasos linfáticos e faz com que essa linfa consiga percorrer, né, o interior desses vasos. Então, não tem um sistema próprio de bombeamento como o Considerando que não há um sistema de bombeamento da linfa, como esses indivíduos devem repousar? Deitados com as pernas para cima ou sentados com as pernas para baixo? Então, meninos, se não tem um sistema de bombeamento e essa linfa das periferias, ou seja, dos nossos membros, ela tem que vir para o coração, se eu deitar com as pernas para baixo ou sentar com as pernas para baixo, isso não vai ajudar. Então, a gravidade vai fazer com que esse líquido vá para as pernas, né? Obviamente. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso deitar com as pernas para cima. Por isso que quando a gente está muito inchado, com os membros inferiores inchados, né? Muito excesso de líquido, normalmente o médico pede para que você fique com seus membros elevados, os membros inferiores elevados. Para quê? Para ajudar essa linfa, esse líquido do nosso vaso linfático a ir lá para o nosso coração, levando o excesso de líquido ali para o coração, certo? Por que isso acontece? Porque nós não temos um órgão específico para bombear essa linfa, né? Então pode ser que ela se acumule e para isso então a gente vai ficar em repouso, né, com os membros elevados, para que então
de acordo com a gravidade, né, esse líquido, então, ela retorne para o coração. Porque o objetivo é que ele vai da periferia dos membros inferiores, né, dos nossos membros, para o coração. Então, eu vou ficar nessa posição com os membros elevados, já que os meus membros inferiores estão inchados, né, tô com as pernas inchadas, para que esse líquido, com a ação da gravidade, ele retorne ali né, ele vai para o nosso coração. Então, como o sistema linfático não tem bombeamento, se houver problemas na drenagem linfática, as pessoas devem repousar com as pernas levantadas para que a linfa seja drenada com a ajuda da gravidade. Então, vocês vão colocar aí, repousar, né, com as pernas para cima. Repousar com as pernas para cima ou com as pernas levantadas, né? Enfim, repousar com as pernas levantadas. Repousar com as pernas levantadas para que a linfa seja drenada com a ajuda da gravidade. Então, repousar com as pernas levantadas para que a linfa seja drenada com a ajuda da gravidade. Beleza? Questão 12. Quais as defesas de nosso corpo contra a entrada de agentes causadores de doenças? Então, lembram que eu falei para vocês que a nossa pele é uma forma de defesa, né? Então, vocês podem colocar aí pele, né? Que é uma barreira, faz uma barreira. Pele. Lágrimas. Pele, vírgula, lágrimas. Então, as nossas lágrimas, elas limpam constantemente os nossos olhos, principalmente quando às vezes a gente está sentindo alguma areinha, alguma coisa estranha no corpo, a gente começa, nos nossos olhos, na verdade, começa essa produção de lágrimas, que é justamente para limpar os nossos olhos, então também é uma forma de proteção. Então, pele, lágrimas, muco. Então, no nosso nariz, a gente vai ver isso mais no sistema respiratório, a gente tem muco aqui. Esse muco, ele serve para quê? Para prender as partículas estranhas que entram no nosso nariz através da nossa respiração. Então, você inspira um ar que está cheio de micro-organismos. Então, aqui dentro do seu nariz você tem muco, e esse muco serve para que, ao esse ar entrar com esses micro-organismos, os micro-organismos fiquem aderidos, então, a esse muco, e impede que eles invadam, né, o nosso corpo, o nosso sistema respiratório. Então, pele, muco, pele, vírgula, na verdade, pele, lágrimas, muco, e também nós temos o suco gástrico lá no nosso estômago, né, que é um ácido que também serve para proteger o nosso estômago contra os micro-organismos causadores de doenças. Então, pele, lágrimas, vírgula, muco, vírgula, suco gástrico. Repetindo. Pele, lágrimas, muco e suco gástrico. Então, são formas de barreira. Além das nossas células de defesa, são formas de barreira para tentar impedir que esse micro-organismo invada ou prossiga, né, dentro do nosso corpo. Certo? Questão 3. Como o corpo consegue fechar um ferimento e estancar a perda de sangue? Essas aqui também vocês já estão craque nessa resposta. Nós já falamos várias vezes sobre as nossas plaquetas, que são fragmentos celulares responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, quando nós temos um ferimento, quando nós temos um corte, o nosso sistema, o nosso corpo, ele inicia ali um processo de coagulação do nosso sangue, para que aquelas plaquetas elas sejam direcionadas para aquela região onde tem um ferimento, forma ali aquele coágulo e o fechamento daquela região, impedindo que a gente perca muito sangue, certo? Isso, gente, está lá na página, deixa eu ver onde a gente viu aqui. Lá na página 439, né? Tem até uma ilustração mostrando todo esse processo aí de coagulação, né? Então, como o corpo consegue fechar um ferimento e estancar a perda de sangue? Então, quando há um ferimento com sangramento, quando há um ferimento com sangramento, vírgula, plaquetas, quando há um ferimento com sangramento, vírgula, plaquetas
acumulam-se, tracinho-se, plaquetas acumulam-se no local da ferida. Quando há um ferimento com sangramento, vírgula, plaquetas acumulam-se no local da ferida. Plaquetas acumulam-se no local da ferida e liberam substâncias que formam redes de fibrina. Ponto. Estas envolvem hemácias, vírgula. Leucócitos e plaquetas. Estas envolvem hemácias, vírgula, leucócitos e plaquetas, vírgula, originando um coágulo, vírgula, que para o sangramento. Então, vírgula, originando um coágulo que para o sangramento. Ponto. Repetindo. Quando há um ferimento com sangramento, plaquetas acumulam-se no local da ferida e liberam substâncias que formam redes de fibrina. Ponto. Estas envolvem hemácias, vírgula, leucócitos e plaquetas, vírgula, originando um coágulo. Certo? Para finalizar a questão, tivemos aqui uma interrupção. Explique com suas palavras o papel do sistema circulatório para o corpo humano. Então agora é com vocês. Vocês vão colocar aí com as palavras de vocês qual o papel do sistema circulatório para o nosso corpo humano. Diante de tudo que a gente já falou, que a gente já discutiu, que a gente já viu. Então o sistema circulatório ele serve para quê? Ele serve para fazer com que o nosso sangue possa circular por todo o nosso corpo, né? Levando aí um sangue oxigenado e com nutrientes para as células do nosso corpo, né? Então vocês vão colocar agora com as palavras de vocês, tá? Vocês vão fazer essa parte aí. Então essa questão 14 é com vocês, de acordo com tudo que nós já vimos. Explique com suas palavras o papel do sistema circulatório para o nosso corpo humano. Beleza? Meninos, para casa vai ficar uma atividadezinha para vocês, para a aula de amanhã. Página 451, tá? Falando aí um pouquinho sobre espinha, aprofundando o olhar. Então façam a leitura, respondam aí na apostila de vocês e na nossa aula de amanhã nós vamos juntos discutir e fazer a correção, beleza? Tudo isso, gente, é baseado naquilo que nós já vimos, já discutimos, então vocês já estão feras aí neste conteúdo. E estamos finalizando, né, quase o conteúdo de sistema circulatório e indo para mais um sistema que é o sistema respiratório. Lembrando que ainda faltam dois sistemas, o sistema respiratório e urinário para a gente aprender, certo? Então, beleza. Não esqueçam de dar aquela revisada no conteúdo, fazer uma leitura novamente, aquilo que você tem mais dificuldade, ler novamente, fazer resumos, tudo isso para ajudar vocês, ok? Finalizamos então aqui a nossa aula, nos encontramos então amanhã para a nossa próxima aula de ciências, tá? Não deixe de fazer a atividade da página 451 e não esqueçam dos trabalhos, das entregas, dos prazos, tá? Para que vocês não fiquem aí devendo atividade, ok? No mais é isso, meus queridos. Uma boa segunda-feira. Um beijão, um abraço e nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.